Olá, sou Isabel Arruda, estou fazendo uma série de vídeos onde ensino a fazer as princesas. Neste vídeo vou confeccionar a princesa Ariel. Para que os vídeos fiquem de menor duração, preparei um vídeo onde ensino a fazer a cabeça no estilo fofinha. O link para fazer a cabeça está na descrição deste. Todas as princesas desta série serão confeccionadas com este modelo de cabeça. Vamos lá. Olha, material para Ariel. Nós vamos precisar de uma cabecinha seca, tá? Lembrando que os olhos da Ariel é azul, tá? É o detalhe dela. Um cone de isopor de 9,5. Massas na cor rosa claro, rosa mais forte, vermelho para o cabelo, amarelo, renda. Eu uso essa renda para colocar embaixo, rendinha de cetim, de 2 milímetros, olha, a rendinha. Este cordão, que eu vou fazer o detalhe da saia dela, é um cordão de perolinha. Vou fazer o detalhe da saia dela. Conforme for vendo os detalhes, a gente vai falando do material, mas o básico é este. E também as estecas, rolinho, coisas de uso do dia a dia. O corpinho dela. A Ariel, ela tem um corpinho não muito... Ela é uma saia redondinha, mas para não ficar muito estufada, a gente faz uns recortes. Aí eu marco a cinturinha, 2,5. Afundo mais ou menos meio centímetros e aqui em cima eu desço reto. Do outro lado a mesma coisa, a mesma altura, 2,5. Afundo, eu normalmente afundo a largura do estilete, desse estilete mais fininho, né? É o tanto que eu afundo aqui, dá certinho, olha, e desço reto aqui. Aqui em cima, olha, também vai sobrar a largura do estilete, olha. Dá uns 8 milímetros, tá? Aqui eu, bem pouquinho, aqui é menos, olha, meio estilete, pra mim fazer a cintura dela. Parte da frente, já defino agora. Então, eu vou descer com estilete chanfrado, eu vou descer aqui e arrematando. Aqui embaixo eu não mudo o diâmetro do cone, já aproveito esse aqui, não mudo nada. Eu só tiro aqui e vou afinando, olha. E na parte de trás eu tiro levemente para fazer um bumbumzinho nela. Mesmo ela tendo uma saia rodada, isso aqui às vezes acaba dando um diferencial, né, para não ficar muito marcado. E agora eu vou tirar esses cantinhos aqui do isopor, olha. Vou arredondando, tá? Vou lixar, tiro toda essa marquinha, uma lixa bem fininha, eu uso essa lixa de unha, lixa tudo, olha, vai ficar assim, e passo o cola e deixo secar, tá vendo? Aqui é chanfrado, um leve bumbumzinho, a cinturinha, tá? E deixo secar. Agora, este corpinho, nós vamos forrar ele. Parte da saia, já forro da cor da saia e o corpinho da cor da pele dela. Na saia, essa parte de baixo dela é um rosa bem clarinho. Para esse rosa claro, eu usei 50 gramas de branco com 10 gramas de rosa. Vai dar um rosa bem suave, bem clarinho. Aí eu vou abrir uma tirinha, só para forrar a parte do corpinho dela. Abre uma massa bem fininha. Bem fininha mesmo, não me preocupo com bolha, não me preocupo com nada. A única coisa que eu quero é que ela seja bem fina. Isso aqui serve para dar o acabamento na saia, que já dá o acabamento,
e também para deixar o isopor mais firme, para não ter perigo de quebrar o isopor. Então é muito importante forrar. Qualquer peça de isopor eu forro ela, nem se for para forrar com a massa da cor natural, mas eu forro. Vou colocar aqui, vou dar a volta, tá? Aqui em cima faltou, mas não tem problema, que nem eu falei, isso aqui é só para dar um... Então eu faço uma emenda aqui, olha, uma emendinha aqui. E vou alisar tudo com a esteca. Uma estequinha, de preferência, que tá acostumado, né? Eu tenho essa daqui, eu gosto muito dela, ela é de metal. Ela dá firmeza pra amassar a massa, né? Olha, tudo que for em excesso de massa, porque eu só quero que proteja o isopor, eu vou tirando, tá? Pra não ficar em excesso mesmo. Aqui empurro bem pra cima, pra formar a cinturinha, pra não ficar muita cintura. Agora aqui eu já forro aqui embaixo, olha, pra dar o acabamento. Então aqui eu já jogo toda essa massa aqui pra dentro. E faço o fundo aqui da sainha dela já. E vou tirar o excesso, é lógico, né? Agora aqui embaixo tem que ser bem caprichado, né? Porque esse aqui já vai ser o acabamento da sainha dela. Isso aqui eu tiro, né? Esse excesso aqui. E já dou o acabamento. E a parte de cima eu forro da cor da pele dela. Sempre sovando e tirando o ar da massa, né? Isso aqui é muito importante. Que ele dá... É mais fácil para trabalhar com a massa quando ela tá sovada, dá o acabamento tudo certinho, né? Agora vou abrindo uma tirinha. Essa já é uma tirinha um pouquinho mais grossa, não é tão fina que nem essa de baixo aqui não. Porque essa aqui já vai ser o corpinho dela. Então já na altura da cintura e dou a volta aqui e tiro aqui atrás. Estequinha. O excesso aqui a gente vai tirar e eu vou unir ela, né? Olha, a parte de cima eu só tô colocando e ajeitando. Agora aqui na lateral eu vou puxar essa massa pra baixo, tiro o excesso. No ombro aqui em cima não, que já é o pescocinho dela, onde vai ser o pescocinho dela, então é uma coisa. Agora aqui na cintura dela, olha, eu já tiro tudo isso aqui, porque como ela vai ter mais saias, isso aqui vai dar muito volume. Então eu tiro isso aqui, porque isso aqui eu não vou precisar. E jogo pra baixo, olha, vou jogando bem pra baixo pra ficar bem acinturada. Tira todo o excesso aqui da cinturinha dela, ó. Aqui em cima, bem delicado. Desse jeitinho. Aqui ficou tudo em excesso, tiro fora. Isso aqui também não pode ficar, deixar essas pelotas de massa, porque isso daqui, na hora de colocar outra saia em cima, ele marca. Então eu tenho que alisar, tá? Deixar excesso não. Tem que ser bem lisinho aqui em cima também, não deixar essas pelotinhas que formam aqui quando a gente joga a massa pra baixo.
frisando bem, tá? Agora vamos colocar aqueles que eu costumo colocar embaixo. São 2 pedacinhos de EVA, meio centímetro de EVA. Coloco aqui embaixo, que é o tanto que encolhe a massa da saia. Prendo bem aqui, né? E vou trabalhar o tempo todo com esse EVA aqui. Até no dia seguinte eu tiro, que aí já encolheu a sainha, não tem problema. Vou fazer a mãozinha dela para ir secando. A mão dela são 2 rolinhos de 1 grama cada rolinho. Vou fazer um rolinho. Aí eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro e fazer o pulso dela. Faço o pulso. Massa aqui. Seguro e achato. Para estequinha de corte eu vou marcar o dedão dela. Marco aqui. Modelo. E essa parte da frente eu apoio e dou uma leve puxadinha, olha, para afinar a pontinha da mãozinha dela, né? Define mais o pulso aqui certinho. Ela tem manga comprida, então isso aqui não vai me interessar esse tamanho aqui não, porque depois, conforme for, vou até cortar um pouco. Isso aqui é só para dar o apoio pra gente poder fazer ela, né? Aí já dá um movimento, essa mãozinha aqui eu vou pôr ela segurando uma estrelinha, né? Então já vou dar o movimento dela aqui como se ela estivesse segurando a estrela. Pego um palitinho e vou deixar secar. Mesma coisa a outra. Deixo 1 centímetro da ponta, marco o pulso, achato, né? Sempre lembrando de fazer o dedão direito e esquerdo. Corto aqui, modelo o dedo, apoio e dou aquela leve puxadinha. Defino melhor o pulso. Aqui ficou com marquinha, olha, da esteca, então eu tiro, né, para não ficar feio. Coloco um palitinho. E vou deixar, enquanto eu vou fazendo o restante, ela vai secando, que fica mais fácil pra gente colocar na manga depois. Já voltando pro corpinho dela. A saia dela, eu coloco uma rendinha antes de colocar a primeira saia. Eu coloco aquela rendinha de cetim. É uma rendinha de 2 centímetros. O que eu faço é isso aqui, olha. Essa parte aqui que tem esse acabamento, que é a ponta, a parte de cima da renda, eu tiro fora, porque essa aqui é uma parte mais dura. Então, na hora de dar uma franzidinha para colar, ele não vai fixar muito bem, não. Então, isso aqui eu tiro fora, esse cordão que vem em cima. E deixo a renda só nessa parte aqui do tule dela, né? Então, eu tiro isso aqui fora. E com a cola, eu uso cola de silicone. Uma cola firme de silicone, né? Depende do que você encontrar por aí. E vou fixar essa rendinha fazendo preguinhas nela. Mais ou menos meio centímetro aqui pra cima, olha, eu passo a cola. E venho com a renda. Eu gosto da cola de silicone porque ela seca mais rápido. Pode fazer contra cola? Pode também, só que aí o trabalho é maior, né? E olha, eu vou colocando assim, ó, fazendo preguinhas e colocando. Eu deixo um tanto aqui pra virar em cima da mesa depois, tá?
Então eu ponho meio centímetro para cima e o restante para baixo para deixar, para dar a volta no comprimento da sainha dela. Na volta toda. Colei a rendinha, olha, tá vendo? Fica bem firme. Se der para você deixar secar a massa de baixo para colocar a renda, se tiver mais trabalhos, melhor. Senão eu colo direto com a massa molhada mesmo, tá? Olha, fica bem firme. Enquanto isso, agora vamos fazer a estrelinha, que eu coloquei uma estrelinha na mão dela. A massa amarela. Tá? Não um amarelo muito forte, mas um amarelinho. Uma bolinha, aqui tem 1 grama de massa, né? Faço a bolinha, dou uma leve achatadinha assim na mesa, olha. Parece um MM, tá? Aí com a pontinha do dedo eu vou fazer 5 pontinhos marcadinhos, olha. Beliscado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Já define as pontinhas dela. Achato de novo. E vou marcar melhor essa parte das pontinhas que eu já fiz. Eu faço na mão. Se você tiver o cortador, pode usar. Se tiver forminha de silicone, também. É que eu não tenho, e como é uma coisa só que eu vou fazer só uma pequena, né? Então, já faço assim na mão. Tá? Fiz as 5 pontinhas. Com a parte de trás da estequinha de corte, eu vou afundar esse centro aqui, ó, entre uma e outra. Vendo? Olha, só afundei. Tiro a marca. Sempre já aproveito e dou mais uma puxadinha para formar uma pontinha maior. Achato ela. Agora vem, faço um miolinho aqui no meio, olha, com a bundinha da estequinha, uma marquinha. E com a parte de trás também da esteca aqui, eu vou marcar cada ponta, olha. Assim que eu fiz a estrelinha dela, que eu vou colocar na mãozinha, né? Deixo secar. Depois a gente cola na mão dela. Deixa aqui. Então, nós vamos colocar a saia dela. A saia dela eu abri um aro, tá? Aqueles cortadores de ar, esse aro, né? Esse aro aqui, ele tem 17 centímetros. 17,5, quase 18, né? Corto, deixo secar, tá? Eu deixo meia hora descansando, abri bem fininha, naquele rosa mais clarinho, bem fininha, cortei e deixei secar. Mesmo assim, ele encolheu já um pouquinho, mas eu já sei que esse tanto aqui que eu preciso, esse aro aqui é um pouco grande. Então, eu tiro meio centímetro de roda agora. Eu já fiz várias, então eu sei que tá maior. Então, agora se tiver o aro de 16 centímetros, pode ser, porque é o tanto que eu preciso para dar a altura da saia dela. Ou faz um aro já um disco já de EVA, que às vezes eu gosto de fazer muito molde de EVA. Já de 16 centímetros, olha lá, ele é o tamanho que eu vou precisar. Tá? Encontro o centro, vou tirar 2 centímetros aqui de cinturinha e vou colocar aqui no corpinho. Tá vendo? Ela já me dá a altura certinha que eu vou precisar. Olha, ela é cintura baixa, tá? Então eu vou por aqui. Por isso que eu tiro esse meio centímetro aqui, porque eu abaixo ela aqui meio centímetro. Então eu preciso tirar, senão vai ficar muito comprida. Se você for fazer ela na cintura, não tire embaixo não,
tá? Deixa o tanto que é mesmo do aro que cortou. Ela tem que ser na altura da mesa. Aqui não tem problema, porque nós vamos colocar mais uma saia em cima. Só vamos ajeitar ela para baixar e formando os gomos. Ajeitando, por isso que é bom dar essa secadinha, que você pode erguer, tranquilo. Aqui em cima, olha, eu vou unir ela no corpinho. Isso aqui é importante, tá? Unir bem aqui em cima, que seguro que ela vai colar na massa, que ela tá toda solta, vai colar na peça. E tirar aquele degrau que tem pra não ficar volume na saia que vai em cima agora. Essa parte que eu achei que tá mais comprida, eu vou cortar. Ela tem que ficar na altura certinho da mesa, tá? Não pode ser virado, formando vira não. Ela tem que ser aqui, olha, na altura certinho. Se tiver dobrando, tira fora. E ela tem que encolher mais um pouco para também poder aparecer a renda que foi colocada embaixo, né? E ela tem uma segunda saia agora, né? Então vamos lá. Para a segunda saia, é um tom de rosa mais forte. Para este rosa, eu usei 50 gramas de branco, 50 gramas de rosa e 20 gramas de vinho, para dar um tom de rosa mais forte. Abri o aro, esse aro é de 15 centímetros, deixa eu ver aqui. Ó, o aro é de 15 centímetros, tá? Um aro menor, 15 centímetros. Deixo secar também, aquela secagem de meia hora, e vou fazer a segunda saia dela. Essa segunda saia dela eu vou fazer assim, vou marchar o centro aqui, fazer uma cintura pequenininha, e vou abrir um lado. Ó, faço um corte. Agora vamos colocar aqui, lembrando que ela tem a frente reta e aqui um leve bumbumzinho. Então aqui é frente e aqui as costas, então a frente. Na frente a gente vai pôr essa abertura aqui. Chegando um pouquinho abaixo da cintura, tá? Não quero bem na cintura ainda, porque ela tem um corpinho baixo, essa modelo do vestido dela. Pouquinha coisa abaixo da cintura, também na cinturinha, um pouquinho abaixo. Tá, assim. Agora, essa saia, ela é bufante, ela é tipo um balonezinho. Então, eu vou dar um leve, assim, olha. Vou dobrando ela pra dentro. E vou ajeitar, né? Ela é um bufante assim. Não passo cola, nada não, porque depois ela vai secar, vai endurecer, ela fica no lugar, ó. Só dá os movimentos que ela precisa, né? Aqui na frente, olha, uma leve dobradinha também, pra ela poder dar esse bufante aqui, olha. Vendo? Uma leve dobradinha, mas aqui em cima permanece unido. Olha, aqui na cinturinha aqui em cima é unido. Eu só dei uma leve dobradinha aqui e aqui assim, ó. Deixa eu virar pra eu poder ajeitar aqui. Olha, a saia dela é desse jeito. Só ajeitando pra ficar igual os dois lados, né? Olha, aqui desdobrou, então vamos ajeitando.
E vamos unir agora aqui em cima, olha, aqui tem que tirar esse degrauzinho. Eu vou subir essa massa aqui o máximo que eu posso aqui, tirando o degrau. É onde a gente une a massa, a saia dela na coisa, olha. Olha por baixo como que fica. E assim eu vou deixar secar. Desse jeito. Agora vou colocar a cabecinha dela. Cabecinha seca, né? Olhos azuis. Vou fazer a sobrancelha dela. A sobrancelha dela é preta. Eu faço com a canetinha, né? Canetinha de retroprojetor. Preto, ponta 1.0. Quem quiser também pode fazer com tinta. Meio centímetro acima da bolinha dos olhos. E vamos fazer a sobrancelha dela. A sobrancelha dela eu fiz mais retinha. Tá? Sobrancelha. Blush. Passo um blush bem fortezinho, forte, para depois sumir um pouco. Porque vai sumir um pouquinho, passa um pouquinho aqui no centro para dar uma corzinha nela. Tudo. E aqui na boquinha dela eu pego o palito, umedeço ele com algodão, ponho aqui no blush e passo aqui dentro da boquinha dela, olha. Tá? Ela tá bem rosada, mas esse rosado aqui, conforme a gente vai mexendo com ela, ela vai sumindo, né? Assim. E vamos colocar aqui no corpinho dela. Ela tá olhando, ficou pra baixo, então vamos pôr certinho, né? Senão ela vai ficar com o olhar caído. Aí, olha assim. Deixo esse espaço do palito que eu vou fazer o pescoço dela agora. Olha, eu pego mais ou menos 1 grama, mas vai depender agora conforme eu vou colocando. Se precisar eu tiro, se precisar eu ponho mais, tá? Faço um rolinho, envolvo esse palito. E vou unir a peça, o pescoço com a cabeça. Eu já vou pegar a estequinha primeiro e já uno aqui, já tiro o excesso, olha. Nessa hora eu já defino também o tamanho do ombro, tá? Eu puxo a massa que tá sobrando aqui, ó, para definir também o tamanho do ombro dela. E não é muito não, tá? Meio centímetro de ombro e bem dizer 1 centímetro de pescoço. Agora eu só vou unir, tira toda essa marca e esse excesso de massa. Agora eu vou colocar a blusinha dela, tá? Eu abri uma massa fininha, da cor dessa parte de cima da saia. E vou cortar uma tira de 3 centímetros. Pra fazer a blusinha dela.
tirinha de 3 centímetros. Agora aqui no centro dessa tirinha, eu vou fazer um leve biquinho, porque a blusa dela, ela tem um biquinho na frente. Esse biquinho eu vou tirar meio centímetros, olha. Tá vendo? Eu subo aqui meio centímetro pra fazer o biquinho da saia dela. Da saia não, da blusa, né? Do corpetinho dela. Então já sai esse biquinho aqui, ó. Que é o centro da blusinha dela. Ela tem decote retinho, então aqui eu vou deixar reto. Agora eu vou medir aqui, ó, o tamanho certinho pra ver se deu a altura. Olha lá, dá a altura certinho. Ele é um corpetinho mais baixinho, né? Da cintura dela, ó. E forma esse biquinho bem aqui na frente. Então centraliza bem o biquinho. E vou acertar aqui. Atrás eu tô achando que tá um pouco alto. Então eu vou tirar um pouquinho aqui agora, olha. Tá vendo? Eu colocando aqui na cinturinha dela. Eu achei que aqui na frente tá bom, mas atrás tá um pouco alto. Então eu vou abaixar um pouco aqui, ó. E eu faço esse tipo de corpetinho assim, eu já faço direto no corpo delas. Não faço molde. Certo? Aqui centralizo. E vou vir com o outro aqui agora. Deixa eu só acertar que ficou cheio de picotezinho. Dou uma boa cinturadinha nela, tá? Aqui em cima, sempre lembrando, eu não aperto, eu só coloco. E a cintura bem, faço uma boa cinturinha nela, né? Vamos alisar bem, acertar aqui. O corpetinho dela desse jeito. Atrás ficou umas emendinha meio estranha, vamos acertar, né, aqui, alisa, dá o acabamento, que é muito importante. Apesar que não vai aparecer muito, porque eu tenho o cabelo bem comprido, né, mas a gente sempre tem que fazer o acabamento certo, que às vezes a gente acaba esquecendo numa que não tem o cabelo tão comprido e vai aparecer. Então eu gosto de fazer o acabamento. Mesmo que não apareça, eu já capricho, faço bem caprichadinho. Assim, tá vendo? Agora aqui ela tem um detalhe no corpetinho dela, eu vou pôr já antes de pôr o bracinho, que eu acho mais fácil. São esse cordão de perolinha, tá? Que nem eu havia falado. Ele vai dar o acabamento aqui em volta da sainha dela. Quem não tem esse cordão pode fazer com a tinta dimensional, aquela 3D. Vai fazendo pontinhos como se fosse um cordão igual a este. Mas como eu tenho ele aqui, eu vou colocar ele já. Vou dar a volta na cintura dela todinha. Vou colar com cola de silicone, mas pode ser a cola branca também. E eu gosto enquanto tá meio úmido o corpetinho, porque a gente consegue dar uma leve amassadinha e ela gruda um pouco melhor. Olha, eu ponho aqui na frente e vou dar a volta aqui no corpinho dela. Já fica com acabamento aqui.
Sempre bem encaixadinho, né? Só um pouquinho de cola. Assim. Agora eu vou colocar o bracinho dela. A mãozinha já tinha feito, deixado secar um pouco, né? Fica mais fácil pra gente colocar na manguinha. Então agora nós vamos fazer a manguinha, o bracinho dela. O bracinho dela é feito em duas etapas. A manga. E ela é uma manga bufante, então eu faço ela assim, ó. Vou fazer 2 bolinhas de 2 gramas. E nessa bolinha, eu vou fazer o bracinho dela, que seria um rolinho, tá? Vou fazer os 2 iguais. Dois rolinhos. Esse rolinho, ele tá medindo, ó, 3 centímetros. Numa das pontas eu vou colocar a manguinha, o bracinho dela, então eu vou abrir aqui, olha. Abro bem pra gente colocar o bracinho, a mãozinha. Eu já tinha deixado secar, né? Tirar o palito. E ela tá muito, eu fiz com o bracinho muito comprido, então eu só preciso só da mãozinha dela. Então eu vou cortar aqui, que é só pra encaixar lá, ó. Só pra encaixar aqui, né? E a manguinha dela é justa aqui no punho. Então eu já vou rodar ele aqui. Desse jeitinho. E a outra também. Então fica assim. Agora eu vou achar a dobra do braço dela. Aqui não é o braço todo, porque ainda vai essa outra parte da manga aqui, tá? Então eu vou deixar aqui, eu vou tirar 1 centímetro aqui em cima e vou marcar com o dedão pra cima a dobra do braço. Viro e faço o cotovelo. Ó. E aqui eu vou dar uma leve pontinha, que é pra encaixar dentro da outra parte da manga. Tá? Sempre marcando bem o cotovelo, pra depois o bracinho não voltar. O outro, mesma coisa. Dedão pra cima, deixo 1 centímetro, marco a dobra do braço, viro ao contrário e faço o cotovelo. Então, são os 2 bracinhos. Agora a manguinha, a parte bufante da manguinha é assim. Essa daqui são 3 gramas de massa, tá? São 2 bolinhas de 3 gramas. Aí o que que eu faço? É uma bolinha, eu seguro ela e vou apoiar na mesa e vou rodando. Ela vai formar como se fosse um peãozinho, ó. Ela fica redonda e aqui embaixo achatado. E aqui embaixo eu vou abrir para colocar a manga. Então ela tem uma manguinha bufante, né? Uma manguinha redonda. Então aqui eu vou pôr a parte do braço dela. Vou encaixar aqui, olha. E vou... Eu não coloquei cola porque a massa tá bem úmida, tá bem molinha, né? Então, por enquanto, não precisei colocar cola. Olha, vai ficar desse jeitinho. A outra, mesma coisa. Apoio na mesa. Só vou girando ele levemente para formar uma parte reta embaixo. Vou abrir aqui. E encaixar o bracinho. Redonda, né? Pôs tudo pra ficar bem bufante a manguinha dela, bem redondinha.
Agora eu vou colocar no corpinho. Agora no corpinho eu já passo um pouco de cola. Aí, sempre observando direita e esquerda. Ela tem como se fosse uma manguinha mais, um ombrinho mais caidinho, porque aqui agora vai uma parte branca, um detalhe da blusa dela. Então eu vou colocar aqui, um pouco abaixo, tá vendo, ó? E o outro aqui. Esse aqui eu vou colocar ela segurando a estrelinha, né? Essa mãozinha, então eu já vou dar o movimento dela aqui. Vou apoiar o braço, você cair ele assim. Ela tem um detalhe agora na manguinha dela. Um branquinho, né, que nós vamos fazer. E eu vou colocar, eu acho que eu vou colocar antes de colar. Deixa eu só tirar aqui, ó. Eu vou colocar antes de tirar, de colar, que fica mais fácil. É um cordãozinho branco, tá? Massa branca. Eu vou colocar aqui em volta do punho dela, olha. Tem meio centímetros mais ou menos, eu vou pôr aqui, amassar, dar uma leve amassadinha e vou puxar com uma estequinha de ponta ou um palito, tá? Eu vou puxar isso aqui, ó, puxar as pontinhas. Pode já fazer com ele lá no lugar, mas com ele solto é mais fácil, né? Deixa eu pôr de volta. É mais fácil com ele soltinho. Eu vou apoiar o bracinho dela aqui com um alfinetinho, por enquanto. O outro braço a mesma coisa. Cordãozinho aqui branquinho. Uma pontinha, né? Desfio. Aqui eu desfio pra mão, puxo pra baixo. Aqui eu puxo pra cima, a manguinha. E no meio eu puxo pra frente. A sensação daqueles punhos de pelinho, né, que ela usa. E vou colocar aqui de novo. E esse mesmo cordão é colocado aqui no decote dela. Um cordão mais compridinho para dar a volta toda no decote dela. Mais. E vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui em volta o decote todinho. E um decote meio canoa, né? É de ombro a ombro, assim, olha, caidinho. Dou uma leve amassadinha. E agora eu vou puxar o pelinho também pra baixo. Joga em cima da manguinha. E aqui pra cima. E na manguinha dela,
ela tem uns detalhezinhos daquele rosa desse de baixo, que é um rosa bem clarinho. Então eu vou fazer várias gotinhas, bem pequenininha, faço uma bolinha pequenininha, um rolinho, uma coxinha pequenininha e vou colocar aqui, olha, e pressiono. Tá? Eu coloco umas 3, 4 em cada manguinha. Ó, aqui é branco e aqui é rosa, tá? Porque ainda tá bem... um tom de rosa bem clarinho, não dá pra ver diferença, mas é tons diferentes. Faço uma coxinha e pressiono aqui, ó. Agora nós vamos colocar o cabelo dela. O cabelo dela eu fiz vermelho. Eu compro o vermelho já pronto, né, tingido. E diluo ele, ponho 50% de vermelho e 50% de natural. Quebra um pouco aquele vermelhão que fica na hora que seca, né? Eu gosto, eu prefiro, tá? Então nós vamos fazer assim. Primeiro nós vamos fazer uma capa no cabelo dela, que é uma massinha, uma bolinha de 15 gramas, tá? Vou abrir ela bem fininha, abre com a mão mesmo, que ela só vai servir para dar uma base pro cabelo dela aqui, olha. Então eu vou colocar de orelha a orelha, aqui embaixo, e vou puxar aqui em cima. Agora aqui, olha, eu sempre puxo na direção da orelha meio centímetro para frente, para dar uma boa, para não ficar com a testa muito grande depois, né? Então esse é olha a direção do cabelinho, tá? Esse aqui é só pra dar o bracinho dela, depois eu vou apoiar, que tá caindo. Olha. Então, não precisa ser muita massa, não. É o suficiente. Aí nós vamos fazer rolinho desse aqui, olha. Aqui tem mais ou menos 5 gramas de massa. Aí nós vamos fazer um rolinho bem compridinho, tá? O que eu faço? Eu já dou uma afinadinha aqui nessa ponta e eu vou fazer um rolinho comprido e afino a outra ponta. Então ele fica assim, olha, fica fino aqui, mais gordinho e mais fino aqui. Achato na mesa, né, na tábua. Do lado de trás, com a estequinha gravata, eu marco ela, viro e marco na frente. Eu marco dos dois lados. Atrás é mais na ponta, mas na frente eu já marco ela todinha, assim. Faço várias pontas igual a essa. O comprimento vai depender da altura que nós vamos colocar aqui agora. A Ariel, ela tem um cabelo bem comprido, bem na cintura, tá vendo? Então essas pontas aqui, eu fiz elas com mais ou menos, ó, 10 centímetros. Então são umas pontas bem compridinhas, porque a primeira base, ela é bem comprida. Aí a segunda a gente já vai fazendo uma camada mais curtinha, né? Então eu coloco aqui e dou uma leve torcidinha, que ela tem um cabelo meio caracolado, né? Olha, já dá uma torcidinha aqui. E vou completar a cabeça dela todinha aqui em volta, ó. Já dou um movimento no cabelo. E coloco aqui todas na mesma altura, certo? Olha, fechando aqui atrás. Eu não tô colocando cola, tá? Tô colocando cabelo, certo? Sempre dando um movimento nos cachinhos dela. Aqui em cima eu vou tirar todo esse excesso agora, tá? Então é
só tô colocando aqui pra dar a base da... Vou pôr mais uma aqui na frente, por cima da orelhinha dela. Agora eu vou tirar todo esse excesso. Tá aqui em cima, olha. Corto tudo fora. Vou vir com a esteca gravata. E agora que eu vou, olha, unir ela naquela massa de baixo, olha. É nessa hora que dá a união do cabelinho. Como eu pressiono bem aqui, não há necessidade de passar cola. Só se estiver muito seco mesmo, tá? Ele já prende, olha. Agora eu vou fazer mais uma camada. Só que deve sair um pouquinho mais aqui de cima, olha. Que aqui já vai dar... tá vendo? Vou fazer mais uma camadinha aqui em cima. Todas as pontas, olha, eu tô centralizando aqui no centro da cabecinha dela, como se fosse vindo tudo pra cá, tá vendo? Olha, eu coloquei uma segunda camadinha de cabelo nela, tá? Então são duas camadas. Aqui vem todo pra frente. Agora nós vamos fazer a franja dela. A franja dela é lateral. Então eu faço assim. Primeiro, eu faço uma franja bem curtinha, que eu gosto de colocar aqui, que já ela dá apoio pra franja maior que vai em cima, tá? Fiz o rolinho, mesma coisa, tá? Mesmo igual aos outros cabelinhos. Então eu dou essa daqui, já põe um pouquinho mais em cima da testa, pra não ficar com a testa muito comprida. E ela vai servir de apoio pra franja maior. Então eu vou fazer esse lado aqui primeiro. Eu fiz assim, ó, duas pontas. Uma menor, da lateral, que eu vou jogar mais pra trás, olha aqui, e a outra maior, eu só vou agora medir a altura dela, olha, pra mim poder cortar. E tem que marcar dos dois lados, deixa eu marcar essa daqui do outro lado que eu esqueci. Sempre marca dos dois lados, tá? Que agora, a hora que a gente dá essas dobradinhas aqui, aparece o cabelinho dela de trás. Olha, esse tamanho que eu vou querer, então eu vou cortar ela aqui, ó. Tá? Aí eu faço assim, eu sempre coloco ela levantada, olha. Eu vou levantar as duas. Uno ela aqui por baixo. E caio ela, que daí ela vai dar essa ondinha aqui, ó. Então eu uno ela aqui na parte de baixo e jogo ela por cima. Ela tem um cabelo bem volumoso, né, a Ariel, então a gente coloca bastante volume nela aqui, ó. E aqui eu vou unir também, ó. Tá? Eu quero ela com bastante volume. Agora a outra parte, do outro lado. Vou fazer a mesma coisa, uma maior, uma menor e uma maior. A menor eu vou colocar e jogar ela mais pra trás. Tá? Já vou unir ela aqui. Vou tirar esse excesso porque vai vir a outra franja aqui em cima agora, senão vai ficar muita coisa aqui dentro. E essa aqui agora eu vou medir a altura dela. Então eu coloco aqui embaixo a altura que eu preciso. Olha, tá vendo? E eu vou medir aqui agora e corto fora. Coloco sempre ao contrário daqui. Tá, aqui. Vou unir ela aqui, olha. Eu pressiono ela aqui, olha. Pra unir ela na massa e jogo ela por cima agora. É onde vai dar aquela onda do cabelinho dela. Ó.
vendo? E aqui agora, com esse tequinha gravata é mais fácil de a gente unir aqui, olha, fazer aquela divisão aqui, ó. Tá? Deixa eu só virar pra mim pra ver se tá com muito volume. Essa aqui tá com muito volume, então a gente abaixa um pouquinho, né? Também ela tem um volume, mas não é exagerado. Tá vendo como é importante colocar aquela franja aqui embaixo? Porque na hora que essa aqui fica alta, não vai aparecer a cabecinha dela lá dentro, né? Então dá um acabamento no rostinho, tá? Pressiona bem aqui em cima, que é aqui que tá a união dela, tá? Assim. O bracinho tá apoiado, depois na hora que seca eu tiro esse alfinete, tampo esse buraquinho que fica aqui, um pouquinho de massa, lisa bem, tampa todo o buraquinho. E eu vou colocar agora a estrelinha na mão dela, né? A estrelinha, vou colar aqui. Eles sempre me perguntam qual é o tamanho dessa princesa. Todas elas ficam mais ou menos, dessa série que eu fiz da Disney, olha, elas ficam mais ou menos uns 15, 16 centímetros de altura, tá? Colei a estrelinha aqui, vou deixar secar o bracinho para tirar. Agora o que eu gosto de colocar o brilho dela. Cola glitter, que eu uso aquela cola glitter transparente, que é só o glitter, né? Cola escolar, essa aqui é uma cola escolar que ela eu compro para material de escola mesmo, vem assim, eu uso muito. Então eu vou pôr tudo aqui nessa parte que é que nem imitando o pelinho, né? Aqui em volta da manguinha, para dar o brilho. Eu gosto nas princesas colocar bastante brilho, né? Porque elas são todas cheias de detalhes. E aqui no centro da blusinha dela, eu também desço um cordãozinho assim, ó. Olha. Tá? Que é a divisão do corpetinho dela. Brilhinho. Passo uns brilhinhos aqui na estrelinha também. E é isso aqui, mais uma princesa finalizada. Dá uma olhadinha nos detalhes, olha. É isso, qualquer coisa é só entrar em contato, estou à disposição. Obrigada.